Aleluia, graça e paz, igreja. Como é bom estar aqui mais uma quinta-feira louvando ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. Aleluia. Não sei onde você está, se você está na sua casa, ou no hospital, ou no carro. Eu só sei que hoje Deus quer falar com você. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmo 7:17. Diz assim: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Deus. Aleluia. Vamos adorar esse Deus que é digno de toda honra, todo louvor. Aleluia, Jesus. Te adoramos porque Tu és grande, Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. pois só Tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E céu. Aleluia. A Ti toda honra, a Ti todo louvor, Jesus.
Aleluia, Jesus, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, Jesus. Aleluia. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Declare: Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és lindo, tu és maravilhoso, Jesus. A ti toda a honra, a ti todo louvor. Jesus, aleluia. Somos gratos, Jesus, pela vida. Oh, Jesus, nós temos sede de ti, Jesus. Nós queremos te conhecer, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Aleluia, Jesus. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos te conhecer mais e mais. Espírito Santo de Deus, vem fluir nesse lugar. Você está na tua presença, me atrai teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render minha adoração. De ti, você está na tua presença e atrai teu coração. Eu quero
vez mais, Espírito Santo de Deus. Nós temos, meu Pai, desejo de te conhecer, mergulhar naquilo que tu tem pra gente, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais de ti, Deus. Transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor. Devo ser como meu íntimo amigo. Meu desejo é Transpirar o teu perfume em minha pele, encosta-me em teu peito, Senhor. Devo ser como meu íntimo amigo. Meu desejo o meu desejo o meu desejo Senhor, o meu desejo o meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor. Devo ser como meu íntimo amigo. O meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encosta-me em teu peito, Senhor. Devo ser como meu íntimo amigo. O meu desejo o meu desejo o meu desejo Senhor, o meu desejo o meu desejo Aleluia! Dá um glória a Deus e um aleluia aí aonde você estiver. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, você que está aí conosco, nos acompanhando. Seja bem-vindo a mais uma quinta profética. O Senhor, Ele é bom o tempo todo. Eu quero desde já te convidar a chamar os seus familiares, a te convidar a ficar quietinho, a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Mais uma vez, seja bem-vindo. Você que está pela primeira vez, que o Senhor possa te abençoar. Eu creio que Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Eu creio que você não está aí por acaso e nem em vão. Eu acredito no propósito, eu acredito que o Senhor te colocou nesse lugar, né, para estar aí nos assistindo, porque o Senhor quer falar contigo essa noite. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Você que faz parte do ministério, da nossa família MIF, você que está pela primeira vez, sinta-se abraçado, bem-vindo. Fique conosco em nome de Jesus. Eu também quero falar a respeito do Pix, Você que deseja abençoar esta obra, você que deseja ofertar, você que deseja semear, você que deseja entregar uma oferta, vai estar aparecendo aí na tela o nosso Pix. Você sinta-se à vontade, com liberdade de abençoar a casa do Senhor. Amém? Nós estamos numa série de fé e perseverança. E nessa quinta profética, eu creio naquilo que Deus tem para a tua vida, algo profético para a tua vida. E eu quero falar como a gente tem que aprender a vencer o medo. Então, eu quero falar a respeito disso. Eu acho que o momento é propício,
né, de tudo que a gente está vivendo, passando, eu acredito que será um tempo de romper em relação a medo. Quando eu falo de medo, eu não quero centralizar o medo em relação ao que a gente está vivendo em pandemia, mas existem vários tipos de medo, né? Medo de romper, medo da morte, medo em relação à saúde, medo da crítica. São vários pontos que a gente pode falar a respeito de medo. E o tema dessa mensagem é Aprenda como vencer o medo. E eu queria compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no livro de 2 Timóteo, né, capítulo 1, do versículo 4 até o 7, nós iremos ler. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar: aprenda como vencer o medo. A palavra diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós iremos fazer uma breve oração para a gente dar início naquilo que Deus tem para nós. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero louvar o teu nome. Eu te convido, Espírito Santo, a se fazer presente no meio de nós, a ministrar aquilo que tu tens para cada mente, para cada coração. Eu oro para que os nossos pensamentos sejam pensamentos do alto, daquilo que tu tem para o teu povo, para a tua igreja, para a minha vida. Fala conosco, Senhor, nessa quinta profética, essa noite. Eu creio na palavra liberada, eu creio que há um tempo de romper em relação ao medo. Eu creio, Senhor, que tu quer nos ensinar, que nós possamos aprender a vencer o medo nessa noite. Abençoa os teus filhos que aí estão. Fala conosco, Senhor, eu te peço, no nome santo que é o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui Paulo faz menção, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E ele faz menção da avó e da mãe de Timóteo. Elas, a gente entende que foi as pessoas a qual o Senhor usou como um canal para que ganhasse, né, a Timóteo. E eu já quero começar enfatizando esse texto, lembrando para você que professa uma fé e muitas vezes você se cala na fé que você tem em Jesus Cristo, em omitir, em falar ao Deus que você serve. Eu acho que é muito importante nós compartilharmos a fé que procedemos, a fé que a gente tem, a fé no Senhor Jesus, e isso é importante para os meus filhos, para a minha casa, para o meu cônjuge, para os meus familiares como um todo. Então era exatamente isso que ele falava, né? Paulo escrevia a Timóteo a respeito disso, e ele fala de uma fé que não é fingida, né, que habita, e ele fala justamente fazendo a menção da sua avó Loide e da mãe Eunice, que eu acredito que foi uma das primeiras pessoas que conheceram a Jesus e falaram. E eu quero enfatizar o versículo 7, que ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A gente observa que Paulo ele faz menção de 3 características que é poderosa, que é justamente de poder, de amor e de autodisciplina, né? Então, isso está disponível para nós nos tempos de hoje. E a gente observa que nesses dias, nos tempos de hoje, o povo tem se perdido, tem se apavorado, a gente observa que o medo ele tem sido um inimigo nesse momento para a humanidade, porque ele tem feito a humanidade se paralisar. O medo é uma coisa terrível, porque ele nos impede de avançar, de prosseguir, de continuar. E o Senhor, ele quer trazer para nós em relação a isso. Nós precisamos aprender a vencer esse medo. Talvez você que esteja aí do outro lado,
você está com dificuldade de romper em relação ao medo da autossuficiência, o medo de romper no seu trabalho, o medo da enfermidade, o medo da morte. Eu não sei qual é o medo que te assola hoje, mas eu acredito que o Senhor, Ele quer te ensinar a romper em relação a esse medo. E a gente observa que tem sido o inimigo, irmãos, de muito tempo para a humanidade. É o medo. E a gente consegue observar que o homem, muitas vezes, ele não consegue romper em relação ao medo. Ele esquece que ele serve um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que quer fazer coisas maravilhosas e extraordinárias na minha vida e na sua vida. E nós precisamos romper em relação ao medo. Ele tem roubado, ele mata as pessoas em todo o mundo. Então, a gente precisa romper em relação ao medo. E eu queria compartilhar com você 3 pontos em relação a como vencer esse medo. O primeiro medo é o medo de romper, de vencer. Como vencer o medo da crítica? Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de romper em relação à crítica. Eu era muito, como que eu posso colocar? Qualquer detalhe que falasse me fazia paralisar. Eu gostava de fazer as coisas tudo muito certo, além daquilo do que eu podia fazer, porque eu tinha o medo da crítica. E a crítica, ela faz nos paralisar. E ela é capaz de mexer, mover, atrapalhar muitas pessoas. Agora eu fico imaginando se os grandes homens, né, tantos da Bíblia, quanto homens da terra, humano, vivido, né, que rompeu em muitas coisas, tivessem esse medo da crítica, como seria? Eles não iam romper? Quantas coisas já aconteceram na vida desses homens? O que eles fizeram para romper em relação à crítica, sem olhar, sem apontar, e avançaram rompendo o medo da crítica. Talvez você que esteja aí na sua casa agora, no carro, não sei aonde, assistindo nessa quinta profética, você tem se sentido paralisado por causa de uma crítica. Talvez seja no seu trabalho, talvez na sua casa, não sei, mas o Senhor sabe, você muito bem sabe aonde se enquadra em relação a esses tipos de crítica. E a crítica, ela traz insegurança, ela traz timidez, e isso nos impede de romper. Então, o medo da crítica, ele nos faz paralisar. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, né, te encorajar a romper e a vencer. Então, a gente precisa ser liberado em relação a isso. Eu preciso entender para quem que eu entreguei a minha vida, para quem que eu disse, eis-me aqui, para o alvo que Ele tem para a minha vida, e eu vou prosseguir agradando ao Senhor. E eu sei aquilo que Ele tem para a minha vida, e todas as vezes, na caminhada, no dia a dia, eu preciso romper em alguma coisa. Porque se eu olhar sempre ao meu redor, as pessoas que me criticam, que falam de mim, elas vão conseguir me paralisar. E o que o Senhor tem para a minha vida é avançar, continuar, prosseguir, olhar para Ele. E no decorrer da caminhada, do continuar, do prosseguir, Ele vai me ajustando naquilo que Ele quer e para o chamado que Ele tem para a minha vida. E eu quero te encorajar, você que está aí, a dizer, não olhar para as pessoas que te criticam, para as pessoas que falam mal de você. Lembre-se que você está aqui para romper e para agradar a Deus. E eu quero citar alguns versículos bíblicos, porque a palavra de Deus, ela é a nossa arma, é ela que nos faz prosseguir, ela é a verdade, é ela que nos encoraja a continuar, a vencer, a romper. Então, é eu que tenho que tomar essa atitude, é eu que preciso romper, é eu que preciso dar esse passo. Então, com a palavra de Deus, que é a arma que eu tenho, eu vou romper, eu vou vencer, eu vou continuar, eu vou avançar, parando
de olhar para quem me critica e olhar para Jesus, avançar para o alvo que Ele tem para a minha vida. E é isso que Ele tem para a sua vida. Hoje é uma quinta profética, há uma palavra liberada para a sua vida, onde você vai romper, você vai prosseguir, você vai continuar através da palavra de Deus, que é a arma. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, o Senhor falava para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há uma palavra liberada para mim e para você. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele vai comigo por onde quer que eu andar. Ele está liberando uma palavra, Deus está dizendo: eu sou contigo, Josué. Eu vou, não temas, não tenha medo. Avança, prossegue, porque eu sou contigo. Ele teria todos os motivos para olhar as circunstâncias contrárias que estavam ao redor dele. Mas sobre a palavra, uma palavra liberada de Deus, ele avançou. Eu também quero deixar Isaías 54, 4. Eu quero deixar esses versículos para que você memorize, para que você tome posse, para que você creia e ele seja a sua espada, que vai te fazer prosseguir e avançar. Queridos, hoje é um tempo, nessa quinta profética, é um tempo, é um dia que você vai romper, o Senhor vai te ensinar a vencer o medo, Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar naquilo que Ele tem para a sua vida, te ensinando como vencer o medo. E o versículo Isaías 54, 4 diz: não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Olha que tremendo, o Senhor está liberando essa palavra, Ele está dizendo: não tenha medo. Eu sou contigo, não tenha medo, não te envergonhes do teu passado. O que importa é agora, o que eu estou fazendo. Não tenha medo, não serás humilhado, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Passou, é um passado, não adianta mais tu estar lembrando, porque Ele quer que você avance. Esqueça as críticas, esqueça. Ele está liberando uma palavra profética para a tua vida e para o teu coração. Hoje, nessa quinta profética, é o dia que você vai romper. É uma palavra liberada, é uma palavra profética para a sua vida. E Ele está te instruindo através da palavra. Muitas vezes, nós paramos no meio do caminho porque não entendemos aquilo que nós temos. Nós temos a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é a nossa espada, ela que nos faz prosseguir, ela nos dá a direção. E o Senhor está conduzindo, direcionando em relação a isso. Tem pessoas que estão presas numa crítica de um passado, que estão fazendo você lembrar lá do teu passado e toda hora te criticando. Mas tu era isso. Era. Com Cristo Jesus eu sou outra pessoa. A minha vida mudou, a minha história mudou. Eu me apodero daquilo que a palavra tem para mim. 2 Timóteo 1:7. Eu gosto muito desse versículo, porque é um versículo para mim chave, né? Porque eu preciso entender o Deus que eu sirvo. Eu não posso achar que o Deus que eu sirvo é só quando eu estou aqui na igreja, adorando, ouvindo. A palavra dele diz que ele está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Então, 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Irmãos, a palavra, ela é tão poderosa, ela nos dá toda a instrução. Ela fala os detalhes, os pontos e nos direciona. Vai pelo caminho reto, mais adiante tu vai dobrar à direita, tu vai dobrar à esquerda, porque é o direcionamento que o Senhor nos dá. Ela é a bússola, ela nos dá um norte no caminho que devemos andar. Sabe o que é que acontece? Nós nos apegamos em tantos medos, né? A gente fica envolvida nas coisas que acontecem
E a gente esquece da verdade que é a palavra de Deus para a minha vida, me encorajando e me direcionando. Eu quero te encorajar hoje, nessa quinta profética, a romper as críticas da sua vida. O Senhor, Ele está te instruindo, te ensinando. Ele está dizendo para você que é Ele que é contigo. Ele está dizendo, não temas. Ele diz, não tema, não serás envergonhado. Ele é contigo todos os dias. Ele vai te dar, Ele não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Ele está te instruindo. Ele está te dizendo, olha, essa crítica aí, esquece ela. Eu sou contigo, eu vou te direcionar. É eu que vou te conduzir no caminho que eu tenho para a tua vida. Prossegue, avança, esquece a crítica, porque ela te traz o medo e ela faz te paralisar. Hoje é dia de romper em relação ao medo. Hoje é um dia de você entender que você não está mais paralisado, porque o Senhor, Ele está te ensinando a vencer esses medos que têm te paralisado. E um dos medos que tem paralisado o povo, a humanidade, é a crítica. Para alguns, é óbvio, né? Tem paralisado. Eu falo isso, eu decidi falar da crítica porque é uma coisa que eu me senti enquadrada e é algo que eu gostaria de compartilhar. Mas eu entendi que eu tenho um Senhor, é Ele que vai me instruir. É Ele que vai me ensinar. Eu sou perfeita, não, mas é Ele que vai me direcionar naquilo que Ele tem para a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque todos os dias eu vou aprendendo. Então eu entendo que é o Senhor que tem uma palavra de direção para a minha vida. E eu tomo posse das palavras que o Senhor está me dizendo. Não temas, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Ele está dizendo que não é para mim me espantar, como ele falou para Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Ele não está te dizendo que é por um caminho, ele está dizendo que é por onde quer que tu andares. Então, se tu vai para o sul, para o norte, se tu está aqui, se tu está acolá, é Ele que vai estar contigo todos os dias, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai estar contigo por onde quer que tu andares. Não tenha medo das críticas, rompa, vença, avance, continue, prossiga. Pastor, eu me deparei agora com um muro enorme, e como é que eu vou vencer isso? Você vai vencer na palavra. O Senhor está trazendo essa direção desses versículos para te encorajar. Você precisa acreditar nelas. Você precisa ter essa ideia, essa consciência que você vai romper. Esqueça, espaço para timidez não vai ter mais. Para vergonha não vai ter mais. Esqueça as críticas, pois o Criador está com você sempre, todos os dias. Ele te escolheu. Ele me escolheu para um propósito. Ele te escolheu para um propósito. Então, lembre-se, você não vai conseguir agradar todo mundo, mas você precisa agradar e estar no centro da vontade do Senhor. Então, rompa em relação ao medo das críticas. Eu quero falar como você vencer o segundo ponto, como vencer o medo da doença. Ah, irmãos, esse tempo é onde mais o povo tem vivido medo, tem sentido medo, o medo da doença. A gente tem observado que o medo de doença tem assolado a humanidade. Por conta do medo, a gente vê pessoas sentirem várias dores, deformações e tantas coisas mais. Porque o medo da doença, você atrai tanto, você está com tanto medo, que você sente vários sintomas em relação ao medo da doença. A gente observa que em meio a pandemia, em meio à Covid, a gente já sabe muito bem quais são os sintomas, né? A gente tem observado os jornais, os noticiários, a gente tem recebido essa orientação e a gente sabe bem quais são os sintomas em relação a isso. Mas por conta do medo, da enfermidade, da dor, da doença, eu já passo a sentir também. Quantas pessoas, irmãos, começa a sentir falta de ar do nada? Será que eu já estou com Covid? Começa a sentir falta de ar. É uma dor na cabeça, é uma dor não sei aonde, por conta do medo de enfermar,
por conta do medo da doença, por conta de tudo aquilo que você tem ouvido ao seu redor. Quantas pessoas nós temos perdido, quantas pessoas que estão ao redor da gente que tem ficado enferma, que está adoecida. E isso, de uma certa forma, direta e indireta, tem trazido um pânico para nós. E a gente observa que começa a sentir esses mesmos medos. O medo já é tão grande de enfermar em relação a isso, que eu começo a sentir essas dores. E aquilo que eu estou ouvindo muito, aquilo que eu estou vendo muito, eu estou atraindo. Então, uma coisa eu decidi na minha casa, a evitar certas notícias. A evitar, queridos, certas notícias. Na minha casa, eu mudei completamente o ambiente. Eu troquei as notícias negativas por notícias positivas. Eu também tenho recebido notícias muito boas. Pessoas que estavam grávidas, ganhando bebê, ocorrendo tudo bem. Pessoas que estão prosperando em meio à crise. Pessoas que venceram um câncer e aí por diante. Então, eu mudei o ambiente da minha casa. Teve uma época que eu também estava com medo, irmãos. Com medo, estou sentindo uma dor no meu peito. Suspira, uma falta de ar. Aí uma dor de cabeça, uma secura na garganta, porque são sintomas daquilo que a gente ouve. E aquilo que eu ouço é aquilo que eu estou atraindo para o meu corpo físico. Aquilo que eu ouço é aquilo que eu estou fazendo ter firmeza, força na minha mente. Eu decidi que eu quero ouvir as coisas do alto. Não é ignorar e nem dizer que não existe uma situação. Ela existe, ela é real, ela está acontecendo. Mas eu quero declarar na minha casa o louvor, eu quero declarar a palavra profética dentro da minha casa, eu quero declarar saúde dentro da minha casa, eu unjo, eu oro. De vez em quando o Espírito Santo me convida a orar, adorar junto. Então mude o percurso. E isso é o que mais tem acontecido, o medo de ficar doente. E a nossa mente precisa estar blindada para que esse tipo de medo não tome conta dos nossos pensamentos, né? Se eu tenho medo, os meus pensamentos, ele começa a atrair coisas que vai me enfermar, que vai trazer dor, que não vai ser bom para mim. E eu queria compartilhar o texto bíblico para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 9:2, que diz assim: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O Senhor está falando, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmão, os evangelhos é um livro recheado da manifestação do poder de Jesus em relação a curas. Há quantas pessoas nos evangelhos fala que Jesus curou, aonde ele passou, pessoas, multidões, quando ouvia falar de Jesus, queriam estar perto dele para receber a cura. Precisamos entender que temos um Deus, que temos um Senhor que nos cura, que nos guarda, que nos livra. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa quinta profética que você vai vencer o medo. O Senhor, ele vai te ensinar. Você quer vencer o medo da doença. Então, eu tomo posse da palavra. Eu declaro a palavra na minha vida e eu vou romper através da palavra. Mateus 12:15 também nos instrui em relação a Jesus, quando passava, curava. Então, se você tem um Deus, você tem Jesus na sua vida, você decidiu tê-lo como Senhor da sua vida, Ele é o que te toca, Ele é o que te cura, e Ele quer te ensinar a romper em relação a medos de doenças, de enfermidades. Mateus 12:15 diz: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e o acompanharam grandes multidões, e ele curou a todas. Irmão, você tem noção disso? Aonde ele está, alguma coisa acontece? A Bíblia diz aqui que ele curou todas. Todas. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela continua sendo eficaz. Ela é ontem, mas ela permanece hoje. Ela será eternamente.
da forma que Ele operou no passado, Ele continua operando hoje. Ele continua fazendo hoje. Precisamos vencer o medo de doenças. Precisamos parar de atrair aquilo que não procede nas nossas vidas. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas que vêm do alto. Aquilo que eu vejo é aquilo que eu começo a enfermar, porque só é notícias ruins, irmãos. Outro dia eu saí com meu esposo, nós saímos orando aqui na cidade, paramos em algumas hospitais e começamos a declarar. E aprove o Senhor fazer aquilo que Ele quer. Mas eu decidi, em meio a tudo que está acontecendo, eu e meu esposo, a declarar uma palavra profética, irmãos. As situações me dizem que não, mas o Senhor, Ele tem a palavra final. Então, precisamos romper em relação a medos de enfermidade e de doença. Tem uma amiga que partiu para a glória, muito querida, amada, ela tem uma participação no livro, e ela enfermou. Irmãos, de verdade, eu tinha tanta certeza no meu íntimo que Deus ia curar ela, que mesmo o seu pulmão comprometido 98%, eu me apeguei aos 2%, porque eu acreditava, eu creio, eu continuo crendo que Deus, Ele pode mover nos 2%, eu creio. Mas aprove o Senhor a recolher para Ele. E louvado seja Deus por isso, porque pessoas que eu conheço, que partiram para a glória, foram morar lá no céu, na eternidade, o Senhor trabalhou no meio da parentela. Deus fez grandes coisas, então tem coisas que a gente não entende. E louvado seja Deus por isso. Então hoje é um dia de você vencer em relação ao medo. Hoje é um dia de você vencer em relação a enfermidades, a dores, parar de atrair coisas que não existem, parar de sentir dores que não procedem, porque você ouviu falar, porque tantas pessoas têm falado, então eu estou também, é falta de ar, eu também estou sentindo falta de ar, é dor na cabeça, eu também estou sentindo, gripou, é Covid, irmãos, em nome de Jesus, eu sou aquilo que eu declaro, eu sou aquilo que eu vou falando, vou declarando, profetizando. Hoje, nessa quinta profética, há um liberar de Deus para a sua vida. É um dia de você romper em relação ao medo. O Senhor, Ele quer te visitar. Chega de crítica, chega de sentir medo de dores, irmão. De achar que está sentindo coisa que não tem. Declare a palavra. Ore na sua vida, declare cura na sua vida. Em nome de Jesus, eu também quero deixar Jeremias 33, 6. Jeremias 33, 6 diz assim: Jeremias 33, 6. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 33, 6. Vou repetir. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Irmãos, por que eu estou sentando esses textos bíblicos? Porque eu quero que você enfatize, que você memorize, que você se apodere, tome posse da palavra de Deus na sua vida, entendendo que você pode romper através da palavra, entendendo que a palavra de Deus é vida para a sua vida, é vida para a sua família, é vida para o seu corpo físico, é vida para o seu intelecto, para a sua mente. Somos corpo, alma e espírito. E eu declaro para a sua vida que a vida de Deus, a palavra de Deus, ela é eficaz, querido, para a sua vida, ela é uma verdade. Então lembre-se, o Senhor é Ele que manifesta a cura, é Ele que traz a saúde, é Ele que traz a abundância de paz e de verdade para você. Não se apegue a tantas notícias contrárias. Não se apegue a tantas notícias negativas. Não atraia isso para a sua vida. Não se aposse dessas palavras negativas. Ele está, eu também estou. Ele está, eu também acho que estou. Ele sente isso, eu também acho que eu estou sentindo isso. Uma pessoa chegou comigo e disse: pastora, eu estou preocupada porque uma senhorinha, que ela já é uma senhora,
e ela não estava nem recebendo seus filhos em casa, por conta que ela já tem uma idade, para evitar esse contato. E aí ela tomou a vacina e começou, depois de um tempo, começou a se sentir mal. Não tem nada a ver com a vacina, dela se sentir mal, sentiu uma dor no estômago. E ela não tem o hábito de incomodar os seus filhos, mas os seus filhos, mesmo longe fisicamente, mais perto, em contato, em ligação e tal. Resumindo a história, ela começou a se sentir mal, e um dos filhos dela foi até ela e levou ela para fazer uns exames, ela sentindo muita dor no estômago, muita dor na barriga, e levou ela para fazer os exames, e não deu nada nos exames. Fizeram o teste do Covid, deu negativo, e as dores não passavam. E aí foi outras vezes e começou a fazer novamente o exame, não deu nada de Covid, e fez outros exames em relação ao estômago, também não deu nada. E pela terceira vez ela precisava fazer uma espécie de eu acho que era uma tomografia, uma ressonância, mais ou menos isso. E aí ela foi diagnosticada com o Covid. Irmãos, e gerou um certo pânico, porque ela não recebe ninguém, ela não recebe visita, ela não tem contato com ninguém. E como é que ela estava com Covid e ela já tinha tomado a vacina? Resumindo a história, gerou um certo pânico, um certo medo, e começou a ter um monte de situações. Resumindo toda a história, a mulher está bem, graças a Deus por isso, Nos exames não apareceram nada, porque as notícias, as situações, aquilo que eu ouço e aquilo que eu atraio, que eu me apodero, eu começo a sentir, foi exatamente o que aconteceu com ela. Para a glória de Jesus, ela está super bem, graças a Deus, e ela superou. Então, eu quero dizer para você, não atraia para a sua vida aquilo que não existe, não chame para a sua vida aquilo que não é uma verdade. Atraia coisas positivas, declare para a sua vida vigor, saúde, declare para a sua vida que você é uma pessoa imune de qualquer tipo de enfermidade. Eu sou aquilo que eu atraio, eu sou aquilo que eu digo, eu sou aquilo que eu profetizo para a minha vida. E a gente percebe que as pessoas atraem aquilo para a sua vida de negativo. Então, nos tempos de hoje, de muitos sintomas ouvidos, direcionados, orientados, é aquilo que eu passo a sentir também. Sentiu isso? Eu também estou sentindo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos declarar, somos saudáveis. Vamos fazer por onde também, em nome de Jesus. Então, os textos bíblicos é para você memorizar. Os textos bíblicos é para você fazer avançar na sua vida, ter como uma espada, como uma verdade para a sua vida. Entender que ela é vida e vida de Deus para você. Então, receba a cura de Deus no seu corpo, em nome de Jesus. E repreenda qualquer tipo de sintoma que você acha que está sentindo que não é. Tire esse medo de doenças. O Senhor, Ele quer te ensinar. Vença, rompa, E vamos avançar em nome de Jesus. O terceiro ponto, eu quero falar como vencer o medo da morte. Irmãos, se tem uma verdade, uma realidade na vida de qualquer ser humano, é a morte. Mas ninguém quer passar para a morte. Na realidade, é o medo de toda a humanidade. A morte, ela acaba sendo uma certa interrogação para algumas pessoas. Mas o Senhor, Ele quer que você vença o medo da morte. Na realidade, a morte, ela traz um pânico, ela tem trazido pânico para muitas pessoas, principalmente nos tempos que a gente tem vivido, Falou disso. Irmãos, a primeira onda em relação ao Covid, irmãos, eu não saía nem da porta do meu apartamento para fora, para nada. Eu permiti que esse medo me visitasse. E o Senhor, quando eu dei a liberdade para Deus, quando eu falei com Ele, comecei a falar, entregar para Ele, eu comecei a romper, porque eu permiti que tudo aquilo que eu ouvia se apoderasse de mim e da minha casa e dos meus. Eu fiquei meio caneura com o marido, com os filhos, com os cachorros, com tudo. E as coisas não funcionam bem assim. Eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de ouvir a voz dEle me direcionar. Mas para eu ouvir, eu tive que me silenciar e permitir que Ele falasse comigo. Coisas
que não acontece com muitas pessoas, né? Elas querem que as coisas aconteçam, mas elas não permitem que Deus faça. Então, o Senhor, Ele quer te ensinar como vencer o medo da morte. Todos nós temos esse medo da morte, né? Pessoas ficam presas por conta do medo da morte, fica perguntando, achando, Senhor, para onde que eu vou, como vai acontecer, como é que eu vou morrer, será que eu vou morrer disso e daquilo, né? E começa a gerar um certo pânico, né? Porque tu fica pensando, como que eu vou morrer? Será assim? Aí, será que agora disso, dessa onda, né? E começa a gerar um certo pânico. Então, o medo da morte é algo terrível para algumas pessoas. E a gente precisa entender que a morte, ela não é um fim. Na realidade, ela é um começo. E a gente precisa viver um dia de cada vez. Nós somos muito precipitados no nosso dia a dia. A gente vive o presente querendo saber de um futuro. Muitas pessoas estão no presente, apegado lá no passado. Viva um dia de cada vez, irmão. Viva o dia de hoje, viva o agora. Dê o seu melhor agora, faça o agora. Seja intenso no hoje, no agora, no já. Né? O amanhã é o amanhã, o passou, passou, meu irmão. Então, é Deus que sabe. Então, lembre-se, a morte, ela não é o fim, ela é um começo. Não adianta ficar pensando na morte, né? A gente precisa viver a nossa vida e buscar tirar o maior proveito disso. Então, viva o hoje, viva o agora, caminhe agora, prossiga agora. Então, vamos avançando sem medo, né, do que vai acontecer, o medo da morte. A gente observa que faz pessoas ficarem presas. Eu conheço uma pessoa, em relação ao que a gente está vivendo nos dias de hoje, que a pessoa nem do quarto sai, irmã. Misericórdia, nem do quarto. A minha fica lá e é maior... Só Jesus na causa, mas a gente não está aqui para viver nesse meio, viver presa a isso, né, estar aprisionada a esse tipo de situação. Eu queria deixar aqui João 11, 25. E sem contar que essas notícias que a gente ouve, cada vez mais alimenta esse medo em relação à morte. Vamos romper, querido. Porque a morte, ela não é um fim, ela é um começo. João 11, 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Irmãos, olhe a palavra que Jesus está liberando para nós. É a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele está dizendo que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição. Mas isso é para quem crê. Você crê? Eu creio. Eu tomo posse. Né? Ainda que esteja morto, viverá. Então, a morte, ela não é um fim, ela é um começo. Viva o seu dia de hoje, se alegre hoje, faça o seu melhor hoje. E aí no 26 diz, e todo aquele que crê, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Porque é a promessa do não fim, né? Mas é o início. Então, é o que Deus tem para nós. Filipenses também fala a respeito disso. Filipenses 3, 20. Rompa, querido. Hoje é dia de romper. Hoje é dia da gente avançar. Hoje é dia da gente... O Senhor está nos direcionando a vencer o medo. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o Senhor, Ele está liberando para nós, falando que a nossa cidade está nos céus. Há uma palavra, irmão, então não tenha medo. Vamos romper esse medo, o medo da morte que tem assolado a humanidade, o medo da morte que tem paralisado. Lembre-se, a única certeza que você tem nessa vida
é da morte. Então, viva o seu melhor hoje, faça o seu melhor hoje. Ame a Jesus com todas as suas forças. Ame a Jesus, irmã, acima de qualquer coisa na sua vida. Se você entender e amá-lo com toda a sua força, amar Jesus acima do seu marido, acima da sua família, acima de tudo nessa terra, Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir. Vai ser muito mais fácil você amar a sua casa, amar os seus filhos, a conduzir melhor toda essa situação. Entender, se eu amo a Jesus, eu não vou ter medo dessa morte, que é considerado como um fim, mas entender que há um começo de Deus na minha vida. Eu vou morar com o Pai, há uma vida eterna para mim. Então, não tenha medo de morrer, não tenha medo da morte, vença. O Salmo 23, 4 também nos orienta em relação a isso. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós falamos 3 pontos, querido. O tema é: aprenda como vencer o medo. Aí a gente falou como vencer o medo da morte, das doenças e das críticas. Então hoje eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a vencer os medos da sua vida. Talvez você não tenha se enquadrado em algum desses pontos em relação ao medo, mas há um medo dentro de você que você conhece muito bem, sabe, e não consegue romper. Hoje é o dia, nessa quinta profética, de você romper e colocar diante do Senhor esse medo que te aterroriza, esse medo que te paralisa, esse medo que não te deixa sair do lugar. Hoje é dia de você romper e sair do lugar da paralisação. Hoje é o dia de você romper os medos que te assolam e te fazem paralisar e querem te levar para uma morte, né, espiritual, até a física, por conta de tanto medo que você permite a introduzir na sua mente, no seu coração, no seu corpo físico. Hoje é um dia de você romper. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você que hoje o Senhor, Ele quer te visitar de uma forma especial. Hoje Ele quer quebrar todo esse jugo, mas para Ele fazer isso você precisa permitir, você precisa querer. O Senhor não faz nada na nossa vida sem que a gente não queira, sem que a gente não permita. Eu preciso decidir, eu preciso tomar uma posição, eu preciso dizer para Ele, Senhor, eu preciso romper em relação a isso. Me ajuda, sozinha eu não consigo. Sem o Senhor nada podemos fazer. Hoje é dia de você ser conduzida e ensinada por Ele. Hoje é dia de você romper os medos da sua vida. O medo da crítica, o medo de enfermidade, o medo da morte. Rompa isso. Né? Há um muro grande, você não consegue ver essa claridade, essa direção de Deus, porque hoje você vai dizer, Senhor, simplesmente eu não consigo ver a luz, eu não consigo romper, está diante de mim, Senhor, este muro que me impede de vê-lo e de romper, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, romper esse muro, eu vou ultrapassar, se necessário pular, atravessar, eu vou fazer porque tu estás comigo. O Senhor tem essa palavra de direcionamento para a sua vida. Ele quer que você rompa, Ele quer que você seja conduzido e direcionado por Ele. Hoje é dia de você romper os medos da sua vida. Pare, irmãos, de ficar presa aos medos, né? Num emaranhado de confusões na sua mente. Ai, como vai ser minha morte? Ai, eu também estou sentindo essa dor. Ai, o fulano está falando de mim. Irmão, rompa! Hoje é dia de romper. Hoje é dia de mudança. Essa quinta profética não é um qualquer dia, irmãos. É um dia de vencer e de romper. Hoje é dia de você colocar diante de Deus os seus medos. Então, fale para Ele. Diga para Ele aquilo que tem te paralisado, aquilo que tem rompido. Fale, grite se necessário for, peça socorro, fale alto se isso vai fazer você romper. Então viva com intensidade aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, você vai sempre ouvir eu falar, viva o hoje.
é o hoje, é o agora. O que Deus tem para você é agora. Não pense no dia de amanhã. Faça o seu melhor hoje, plante o seu melhor hoje, rompa hoje, e você vai ter uma colheita extraordinária da parte de Deus. Então, vença seus medos. Eu quero te convidar, eu quero te encorajar a orar junto comigo e pedir de Deus que você possa romper em relação a isso, para que você viva uma vida saudável, para que você viva uma vida de Deus em abundância daquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa se apoderar da palavra de Deus para a sua vida. Deus tem um melhor para você, e isso se estende para a sua casa, para a sua família. Há um extraordinário de Deus para a sua vida. Não permita que pensamentos negativos permeiem na sua mente, trazendo coisas negativas. Hoje é dia de você romper em relação aos medos que te impedem de prosseguir. Eu quero te convidar a orar, se você estiver com alguém aí, com alguém da sua família, seja quem for, alguém que está perto de você, eu quero que você ore junto comigo, pegue na mão dessa pessoa, declare que hoje é um dia que você vai se sentir livre diante dele, porque você vai entender que você vai colocar diante dele todos esses medos e todo esse muro que te impede de ver aquilo que Deus tem para a sua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero orar diante da tua presença, eu quero louvar o teu nome, eu quero te agradecer por essa quinta profética, por essa noite, e eu te louvo por cada pessoa que aí está. Eu creio, Senhor, que são pessoas que tu escolheu para estar hoje, para ouvir essa palavra. Hoje é dia de romper, tu está nos ensinando, Senhor, a vencer os medos, e Senhor, tu conhece muito bem cada pessoa que aí está, tu conhece o íntimo, tu conhece os pensamentos, tu conhece os que os teus filhos têm vivido, o que tem sido, Senhor, o terror das suas vidas em relação ao medo. E eu creio, Senhor, que hoje é um dia de romper. Eu creio, Senhor, que hoje é um dia de mudança. Eu creio, Senhor, que muitas pessoas estão rompendo, Senhor, em relação, vencendo, Senhor, em relação a medos. Pai, vencendo em relação ao medo da crítica, vencendo em relação ao medo de dores, de enfermidade, vencendo em relação ao medo da morte. Nós dedicamos, consagramos, colocamos diante de Ti, Senhor, todos esses medos que nos apavoram, nos paralisam, porque hoje nós recebemos de Ti, permitimos, Senhor, que Tu entre nos nossos corações, na nossa mente e faça aquilo que Tu queres. Pai, hoje em nome de Jesus, todas as correntes, tudo aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de prosseguir, Senhor, seja lançado por terra em nome de Jesus. Nós Te convidamos, Espírito Santo da verdade, a vir, a fazer morada dentro de nós. Pai, nós permitimos que as nossas mentes sejam mentes de Cristo. Nós permitimos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós cremos, Senhor, em tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Nos abençoa essa noite, nessa quinta profética, Senhor. Nos abençoa, nos guarda. Nós recebemos a palavra que Tu tens para nós. Tu nos orientou, Senhor, em relação a romper, a vencer o medo, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua direção. Fica conosco, Senhor. Somos dependentes de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Obrigado pela Tua presença. Somos gratos, Senhor, porque Tu tem ouvido a nossa oração. Fica conosco, Senhor. Essa é a minha oração e abençoa os Teus filhos. Senhor, eu quero orar por pessoas agora que estão pela primeira vez, Senhor, e querem Te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor possa visitar essas pessoas de uma forma poderosa. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura. Eu creio, Senhor, que correntes hoje estão sendo quebradas e medos serão vencidos. É assim que eu oro e Te agradeço no nome santo que é o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido. É muito bom estar com você. Eu tenho certeza que você é bênção de Deus. Eu creio, se você está aí, é porque o Espírito de Deus te convidou a estar aí agora, porque essa palavra era para você.
era para mim. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela liberdade que você dá ao Espírito de Deus a entrar no teu coração, a fazer morada. Eu louvo a Deus por você que permitiu que a sua mente possa receber somente as coisas que vêm do alto. Eu louvo a Deus por você que recebeu a palavra e rompeu em relação ao medo. Muito obrigado por estar conosco. Sempre a gente está aqui, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho de notificação e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Nós temos também o nosso Pix, aparece aí, se você deseja abençoar essa obra, dizimar, ofertar, semear na casa de Deus, você tem liberdade para isso, sinta-se abençoado. Eu também quero te convidar, no domingo nós temos o nosso culto, vem para o nosso canal assistir. Eu também quero te convidar todas as segunda, quarta e sexta, nós temos um momento precioso pelo aplicativo Zoom, às 18 horas temos uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus, de vida para o seu coração, para a sua família. Às segundas e sexta-feiras é só para mulheres. Às quarta-feiras a gente está fazendo um momento em casal. Então, você que deseja participar, está conosco pelo aplicativo Zoom. O tempo é bem curto, é rápido, é uma palavra objetiva. Você que deseja, vai aparecer aí o linkzinho para você entrar no nosso grupo, né, de WhatsApp. E às 18 horas, nesse grupo, está disponível o link do aplicativo Zoom. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado. Que Deus te abençoe, que você continue sendo, rompendo em relação ao medo, né? Família MIF, eu amo vocês, morrendo de saudade. Eu creio que num tempo próximo, um tempo de Deus, vamos estar todo mundo juntinhos, abraçados, declarando o mover de Deus, o agir de Deus. Para você que está conosco pela primeira vez, eu quero abençoar a sua vida, né? Continue conosco, participe sempre com a gente. Você também é muito bem-vindo, amado do Senhor, e muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Deus te abençoe, um beijo grande.